Olá, boa tarde. Estamos em mais um Fora de Portas, desta vez nos jardins da Biblioteca. Aproveitamos também este desconfinamento que vai sendo feito gradualmente um pouco por todo o país e também por todo o mundo. Para desta feita temos connosco a Adelina Pinto, a Vice-Presidente da Câmara e também Vereadora da Cultura e ainda da Educação. Boa tarde, doutora Adelina. Vamos então tentar retratar aqui um pouco do que se tem passado, sendo responsável política pelos dois pelouros de extrema importância, o pelouro da cultura e ainda o pelouro da educação. O que é que sentiu quando percebeu que tinha que, em definitivo, encerrar principalmente as escolas? E vamos começar pela educação. Muito boa tarde, obrigada pelo convite. Vamos começar pela educação, porque eu queria fazer uma retificação. Eu sou essencialmente vereadora da educação e também da cultura. Muito bom. E eu gosto muito de cimentar isto, porque a minha praia é verdadeiramente a educação. Eu gosto muito também de ser vereadora da cultura e da biblioteca. E da biblioteca, porque a biblioteca esteve sempre comigo, mesmo quando eu estava só com a educação, mas efetivamente aquilo que eu acredito é da educação e a cultura tem estado sempre nesta ligação muito direta. Efetivamente este período de confinamento, este período de Covid, trouxe-nos muitos desafios, muitas dores de cabeça, muitas dores de barriga, muitas inseguranças, e provavelmente vão manter-se, apesar de nós nos estarmos habituando a viver com elas. O encerramento das escolas foi muito complicado, apesar de não ter sido uma decisão municipal, foi uma decisão governamental, mas foi, por um lado, a assunção da gravidade, porque nunca se tinha feito isso e, portanto, de repente, fechar escolas foi termos a noção da gravidade do que nos estava a acontecer e, portanto, não estávamos a fechar só em Portugal, aliás, na altura fecharam-se em vários países da Europa e, portanto, foi mesmo aquele cair a ficha e dizer, pronto, isto é mesmo grave, isto agora é mesmo grave. Depois foi a preocupação com as nossas crianças, não é? A escola hoje, a escola como eu a entendo, não é só um sítio de aprendizagens cognitivas, não é só um sítio de currículo, mas é um sítio do ser, em que se aprende a ser cidadão, a respeitar o outro, no relacionamento interpessoal, na sua relação com os amigos, com os adultos, e isso de repente era privar as nossas crianças dessa parte tão fundamental. Sabendo nós que muitas das nossas crianças gostam muito da escola e o lugar onde se sentem bem é a escola. Muitas vezes elas dizem que não gostam muito das aulas, mas gostam da escola. Porquê? Porque gostam desta parte social, desta parte mais emocional. Têm os amigos, e portanto saem de casa, algumas nossas crianças precisavam de sair de casa e esta é a preocupação acrescida que nós tivemos e temos hoje, que estas crianças estão em casa. Não há nenhum drone que nós tenhamos que entre em cada uma das casas. Drones agora só na praia. Agora só na praia. Já estão ocupados. Não temos nenhum olho, gostava muito de ter um olho que entrasse em cada uma das casas das nossas crianças e percebesse o que é que eles estão efetivamente a viver e os riscos que eles podem estar a correr. E, portanto, essa é uma preocupação que nós temos hoje, apesar de termos os miúdos ligados e termos esta relação construída com eles, sabemos que ainda é uma relação diferente do que é uma relação presencial, mas vamos reconstruindo, não é? Agora, eu só queria dizer uma coisa, aquilo que me custou mais em março, naquela segunda semana de março, foi fechar a cultura, nomeadamente o Humus aqui na Biblioteca Raul Brandão. Então, aí sim é uma decisão municipal e aí sim é dizer, ok, será que é a decisão certa neste momento? Tem uma grande tradição cultural, mas vamos também falar disso. Ainda na educação, foi difícil continuar a articulação com as escolas nesta fase? Continua a acontecer essa articulação? Não, continua muito bem. Eu acho que esta crise pôs-nos nestas inseguranças todas e também nos deu a oportunidade de nós aprendermos com elas. Portanto, acho que o trabalho colaborativo, o trabalho em rede está muito mais cimentado hoje, nomeadamente pelas escolas. E, portanto, as escolas conseguiram, de uma forma excepcional, dar uma resposta muito rápida à questão do ensino em casa. Conseguiram, efetivamente, mobilizar os professores, mobilizar os computadores, mobilizar as plataformas, conseguiram, de uma forma célere, fazer esta ligação. E nós, o município, tivemos muito esta presença sempre com as escolas. O que era importante era estar ligados aos alunos, era perceber o que é que eles estão. As aprendizagens, se não forem feitas agora, são feitas mais tarde. Se nós mantivermos as... Mas depressa será mais devagar? Se não souberem a história de Portugal toda no final deste ano, têm muitos anos pela frente a aprender a história de Portugal. Os valores que aprenderam no decorrer desta confinação. Temos é de manter a cabeça limpa das nossas crianças, temos que os medos e as inseguranças não sejam presentes.
presentes, que eles tenham a oportunidade de estar sadios de uma forma mental, porque depois, com o regresso à escola, com tudo o que isso traz, isso é rapidamente recuperado. E, portanto, esse foi o trabalho que nós tivemos de fazer com todas as escolas, e muito bem, e que fizemos com todas as escolas, com todos os níveis de ensino, e que as escolas assumiram muito bem, esta ligação emocional aos alunos. Já é possível fazer uma avaliação de forma como está a decorrer o ensino à distância neste momento, por exemplo, nas escolas do nosso concelho, e como tem sido essa interação professor-alunos nesta fase? As escolas estabilizaram isso muito bem, portanto todas elas têm horário, têm as plataformas, as tarefas, as sessões síncronas, as sessões assíncronas. Mas tem esse feedback do que... Tenho feedback. E o feedback das escolas é muito positivo. Os meninos mantêm-se ligados, nós também fizemos um grande investimento em computadores e, portanto, também ajudamos as escolas. Já está a adivinhar a minha próxima pergunta. A sua próxima pergunta, todos, se bem que eu digo e volto a sublinhar, o principal problema não são os computadores. O computador é o mais fácil de arranjar. É preciso só dinheiro. E o dinheiro existe, é só tirá-lo de um sítio e colocá-lo noutro. E de tal maneira é verdade que nós conseguimos. E, portanto, nós temos os meninos do primeiro ciclo já completamente ligados, portanto, todas as crianças têm acesso a um computador e acesso à internet, e temos os alunos do segundo e terceiro ciclo e secundário também, que com um subsídio que nós demos às escolas para ajudar nesta solução. Por muito que possa parecer estranho, deixe-me interromper, é uma realidade e possa parecer estranho que no século XXI haja gente que não tem internet em casa ou computador, mas é uma realidade. É uma realidade. É uma realidade e também esta crise nos ensinou a olhar com os olhos diferentes para o território. Nós temos 20% dos alunos do primeiro ciclo que não têm nenhum equipamento tecnológico. Se antes me tivesse perguntado, eu diria 10%. Nunca diria 20%. E, portanto, isto também é um abrir os olhos para cada um de nós. A questão da internet, nós temos 10% dos alunos não tinham acesso à internet. Hoje é mais do que isso. Portanto, significa que há famílias que já estão, por força das restrições financeiras, a anular a internet. Mas, pronto, como eu dizia, esta questão da ligação à internet e dos computadores foi o mais fácil de resolver. Agora, há toda uma linguagem e há tudo aquilo que eu tentava convencer as escolas e os professores, e que acho que assumiram muito bem, é que nós não podemos contar que em cada casa exista um professor. Existe alguém que ajuda o filho nas tarefas. As tarefas que são dadas têm de ser dadas para a criança. Não tem que contar com o adulto. O adulto pode não ter competências para isso, o adulto pode não estar disponível para isso. Nós sabemos que havia imensos... é um acumular de funções, porque toda a gente o teletrabalho, casa, não é? A questão do teletrabalho, de olhar pelos vários filhos, muitas vezes com vários filhos em casa. Preocupações normais de quem está em layoff, casas pequenas, as nossas casas viraram todas pequenas, eu via na minha casa, não é? Que andávamos todos em videoconferências, já só via videoconferências, cada um já estava quase a intervir. Na minha, esta tralha toda que estávamos a utilizar também estava lá na sala. Já estávamos todos a tentar, uns faziam videoconferência da cozinha, outros no escritório, outros na sala, e portanto as casas viraram espaços muito complicados. A escola não podia estar aqui a complicar uma vida de confinamento que já era complicada. Tinha efetivamente de se manter ligada, tinha de dar tarefas aos alunos, mas tinha de perceber que do lado de lá havia realidades completamente diferentes. Isso era um problema também de igualdade. É um problema de igualdade. Os alunos todos no mesmo pé. Exatamente. Nós não podíamos... Eu no outro dia vi numa imprensa, penso que foi no Expresso, mas nacional, que 20% dos alunos de secundário continuavam com explicações. E, portanto, isto também é preciso ver. Havia meninos que continuavam com capacidade financeira de estar ligados a um explicador. Mas há muitos outros que não tinham. E não tinham sequer ambiente em casa para conseguir estudar, para conseguir ter acesso, para conseguir ter a cabeça para fazer as atividades. E, portanto, foi muito desmontar este trabalho junto às escolas, que as escolas assumiram muito bem. Outra foi a questão da redução das sessões síncronas, porque uma família em que há o pai a fazer teletrabalho, a mãe a fazer teletrabalho, 2 ou 3 filhos, não há equipamentos tecnológicos que permitam que todos sejam ligados o dia todo. Claro, e, portanto, também foi convencer as escolas que as sessões síncronas tinham de ser reduzidas para permitir que vários elementos da família pudessem pegar nos equipamentos tecnológicos. E, portanto, foi um crescimento, foi um trabalho, foi muito diálogo, mas penso que está a funcionar bem. Fica a sensação que isso foi conseguido abranger esses alunos que tinham esse déficit, nomeadamente nas tecnologias, internet e computadores mesmo. Sim, e depois também há outra questão, que é que as escolas aprenderam e que as pessoas aprenderam. Há muita ideia, e a ideia verdadeira, que as nossas crianças são nativos digitais. É verdade, não é uma ideia, é uma verdade. Mas os nativos digitais precisam de ser ensinados. A única diferença entre uma criança e eu, que não sou uma nativa digital, é que se nos ensinarem a mim e a ela a entrar numa determinada plataforma, ela aprende muito mais depressa que eu.
mas tem de ser Será um ensinado. processo muito mais rápido. Exatamente. Que os miúdos têm. E portanto, assumirmos, que era uma coisa que a escola fazia muito isto, era assumirmos que os meninos são nativos digitais e sabem tudo. Não é verdade. Os acessos que eles fazem à internet não são acessos fiáveis, não sabem triangular informação, não sabem procurar um site fiável, não é? Não sabem ler. Digamos que se baseava naquelas consultas de redes sociais e de brincadeiras. E mete no Google a primeira coisa que vem, ele considera que é feito. fiável. E portanto, também perceberam, a escola percebeu que há aqui um trabalho a fazer. Aqui um ensinamento também ao nível da utilização das Claro redes que sim. digitais por Claro parte que dos sim. jovens, que têm outras funções que não só Claro que sim. os Aliás, Facebooks e os Instagrams. o salto que nós demos, quer em termos dos miúdos, quer em termos de nós adultos, não voltamos atrás. Quer dizer, a possibilidade que nós temos de utilizar as videoconferências, de estar em casa a trabalhar, de conseguir ligar e falar olhos toda a nos gente olhos fica com muito alguém, mais à vontade neste muito tipo de mais ferramentas. aberta, muito mais. E portanto acho que isto foi um passo muito significativo que foi dado para os adultos e para as crianças, como é óbvio. Em termos pessoais, como é que se adaptou a esta forma de estar tão presencial junto das escolas que costumava ter e de repente isto passou a ser tudo via internet, não é? Via Eu videoconferência. estive tão ocupada em casa, eu sempre achei que trabalhei muito, em todas as funções que fiz trabalhei muito, mas também posso dizer de verdade que nunca trabalhei tanto como estes 2 meses, porque o teletrabalho tem esta questão, nós estamos sempre a trabalhar, não é? Pois. E portanto eu Temos faço a ferramenta ali sempre à mão, não é? portanto eu levantava-me de manhã e ligava o computador antes de tomar o pequeno almoço, e portanto antes já tomava o pequeno almoço quase à hora do almoço, porque já não conseguia desligar. Foi muito interessante porque acho que nos permitiu fazer as coisas de outra forma. Foi muito de tomar decisões muito em cima do joelho, de pouco segura das decisões que são tomadas. Mas sentiu essa falta do presente, do estar com as pessoas? Senti, no início senti, depois habituei-me e agora quando voltamos ao real também já sentimos que parece que o mundo já não é o mesmo, não é? Este mundo do real. E portanto acho que ainda eu acho que hoje não estou nem à vontade de um lado nem do outro, não é? Já não estou bem no teletrabalho. Mais dúvidas agora. Já não estou bem no teletrabalho, mas também o presencial ainda nos oferece estas dúvidas todas e, portanto, também nos estamos a readaptar a este tempo. Foram tempos muito complicados, além da educação e da cultura, eu assumi outras questões aqui, como a questão dos lares, a questão da ligação ao hospital, portanto, a parte da saúde, ocupou muito deste tempo, muito premente, muito de decisões em cima da hora, e foi também um tempo de muito crescimento meu, quer dizer, eu costumo dizer que eu nem sabia o que era uma zaragatoa e hoje posso falar durante não sei quanto tempo. Já temos conhecimentos de outras áreas. Sobre zaragatoas e sobre o que são os testes e sobre os testes serológicos, quer dizer, a quantidade de coisas que nós também aprendemos, a quantidade de pessoas fantásticas que eu conheci, de áreas que não são as minhas, é que eu habitualmente não lido, e portanto também acho que sou hoje uma pessoa diferente, melhor. Apareceu, ou antes, regressou à telescola. Que ideia é que tem? Certamente que já terá tido a oportunidade de ver algumas aulas que tenham acontecido. Que avaliação é que faz deste regresso da telescola, que foi uma solução arranjada para, no fundo, também continuar o restante que faltava do programa escolar? A telescola, eu acho que foi uma solução muito interessante que o Governo teve, porque efetivamente foi a forma de conseguir chegar, nem todos os municípios têm a capacidade financeira que teve o município de Guimarães, de dar estes computadores aos alunos e mantê-los ligados, e portanto houve este recurso à telescola. Foi muito engraçado voltar à telescola, porque a telescola foi sempre algo muito discutível, mesmo à data, na altura foi muito inovador, depois foi morrendo um bocadinho no tempo, foi definhando, mesmo hoje... Do propedêutico. Era o propedêutico, também não me lembro, foi no ano, 2 anos acho que antes de eu entrar para o 12º, eu acho que estive no 2º ano do 12º ano. E foi sempre muito discutida, a telescola foi sempre uma questão muito engraçada. A telescola tinha uma coisa diferente do que é hoje, tinha um mediador, não é? Havia um professor, portanto os meninos assistiam à telescola em contexto de sala de aula, e havia um professor que desmontava, descodificava aquela aula que estava ali a ser dada. E hoje temos ao contrário. A única coisa que é parecida, digamos assim, é que usa o veículo da televisão, não é? Usa a televisão, porque agora temos os meninos em casa e não temos o descodificador. E aqui há uma diferença. É engraçado que há muitos professores que usam a telescola e eles próprios são os descodificadores à partida, e há outros que ignoram, até por questões de programa, porque já deram as matérias, porque não sei o quê.
De qualquer forma, do que eu tenho visto, e vejo muito pouco, porque tenho muito pouco tempo, mas do que eu tenho visto há de tudo para todos os gostos. Há soluções muito inovadoras, muito engraçadas, até muito generalistas, no sentido em que nós também nos apropriamos dali. Há outras menos... Até professores a reinventar. Outras menos bem conseguidas, mas aqui mais uma vez um sublinhar, um forcing enorme. E quer dizer, não é qualquer um que aceita ir para a televisão, quase sem, não é fácil, estar perante as câmaras de televisão, a ser criticado, porque é tão fácil criticar do sofá, não é? A crítica é a primeira coisa que aparece. Estar sentadinho no sofá e criticar é tão fácil, portanto, independentemente de algumas coisas sejam menos conseguidas, há que sublinhar este papel destes professores que foram para a frente e disseram, eu estou lá, e conseguem fazer o pino e tentar chamar a atenção das crianças. Atenção, porque quando os miúdos estavam na telescola, eles não tinham outra oportunidade senão ver a telescola. E hoje eles têm um comando em que rapidamente veem o Panda ou outro qualquer, passa publicidade, ou a Netflix, outra coisa qualquer. Está confiante neste novo regresso à escola, ainda condicionado? Sente que as nossas escolas estão preparadas, que toda a comunidade educativa pode estar confiante e segura neste regresso? Sendo certo que certezas não as há, não é? Eu acho que foi feito tudo o que era possível por parte das escolas secundárias, tudo o que era possível para que tenham neste momento condições de segurança. As nossas escolas secundárias foram todas escolas requalificadas no âmbito da parque escolar e, portanto, são escolas muito amplas, com espaços muito higienizados, muito fáceis de limpar, com muitas salas de aula, portanto, tem toda essa possibilidade de não haver cruzamento de grupos de alunos, dos ambientes serem fáceis de limpar e, portanto, serem muito bem higienizados com segurança. Os horários foram também, penso eu, mais ou menos fáceis de se fazer, apesar de algumas confusões do final da semana passada, mas permitindo que os alunos tenham a sua sala de aula, não cruzem com outros alunos. Temos agora alguns problemas com os transportes, que também é normal, porque estamos a ajustar tudo isto a um novo modelo, mas acho que os pais podem estar confiantes. Por acaso tenho um filho no 11º ano e colegas que se queixaram efetivamente que houve miúdos que não vieram porque não tiveram lugar no transporte, porque já vinha completamente Nós tivemos alguma dificuldade. Cheio. Serão ajustes, certamente, estamos a fazer. Estamos a fazer agora ajustes, primeiro por parte das empresas. Há muitas empresas de transporte que estavam com layoff, portanto com alguma dificuldade de rapidamente colocarem no terreno. As escolas também receberam muito tardiamente a informação para fazerem os horários, portanto só se quinta-feira começaram a ter os horários ativos. Nós tivemos de cruzar os horários das várias escolas. Portanto, é um processo de readaptações, penso que não é grave. Agora durante estes dias estamos a readaptar, estamos já a pedir às escolas que nos sinalizem todos os problemas que foram encontrados. Há situações em que vamos eventualmente ter de transportar os miúdos de táxi, porque não se justifica ir um autocarro buscar 3 ou 4 crianças, e portanto estamos agora a ajustar tudo isso, mas acho que os pais podem estar confiantes. As escolas fizeram um belíssimo trabalho, e vai ser uma aprendizagem para nós todos, para ver o que é que será o próximo ano letivo, que não será absolutamente dentro da normalidade que nós gostaríamos. Vamos agora falar de cultura, depois da educação, sabendo que os equipamentos culturais, como foi também já referido, foram dos primeiros a encerrar praticamente em todo o país. Falo de bibliotecas, arquivos, em particular aqui em Guimarães, o Centro Cultural de Vila Flor, Plataforma das Artes, Casa da Memória, enfim, um sem número de equipamentos que encerraram. Guimarães, já o sabemos, é conhecido por ter uma grande atividade cultural. Os espetáculos foram cancelados. Como vê agora a sua retoma? A cultura é um motivo de preocupação. É um motivo de preocupação no país e no mundo, mas é um motivo de preocupação em Guimarães, porque eu hoje mesmo na reunião de Câmara fiz a apresentação do nosso plano de ação da cultura e dizia isto, não é? Nós temos de manter este nosso ADN cultural, não podemos deixar que a cultura morra em Guimarães. Ela tem de se recriar. O que foi difícil de conquistar. Exatamente, é que aquilo que demora tantos anos a conquistar, no instante se pode perder, e nós não podemos correr esse risco. A cultura efetivamente faz parte do ADN dos vimaranenses, é aquilo que nos distingue, e em momentos de crise é ainda mais importante termos uma cultura forte, é isso que é diferenciador. E portanto nós temos de olhar para a cultura como um ativo,
como algo que nos ajude a sair deste confinamento também. Ela própria será o nosso desconfinar, e o desconfinar cerebral, o desconfinar das ideias. Porque faz falta. Faz falta, não é? Abrir-nos novos horizontes, porque não podemos correr o risco de ficar cinzentos e fechados em nós próprios. E, portanto, a cultura tem essa mais-valia, esse valor acrescentado de nos abrir outros mundos, outras Mas valências. depois há outras conquistas que vão ter que ser feitas agora, como a confiança, por exemplo. A confiança, as pessoas exatamente. regressarem às salas de espetáculos. Quando nós fechamos tudo foi muito complicado, e foi uma decisão também muito nossa, como a biblioteca, que na altura estava aqui com o Humus, não é? Já agora nós fomos dos últimos a fechar. Ou seja, com a biblioteca estava com o Humus e ficámos com as coisas em cima da mesa, fizemos uma atividade, não é, da semana que tínhamos preparada, e vai ser das últimas coisas a abrir, não é? Quer dizer, a cultura acaba por ser exatamente por essa falta de confiança, por não ser entendido como um bem de primeira necessidade. Mas nós em Guimarães temos ainda um outro problema, que é o número elevado de pessoas que vivem da cultura. E aquilo que foi um orgulho para nós, que é dizer, nós hoje, se quisermos um ator, uma atriz, um músico de música clássica, um cantor não sei o quê, um técnico de som, um técnico de luz, um designer, um poeta, um escritor, nós temos hoje isso em Guimarães. Isto foi algo que foi sendo construído ao longo dos anos por aquilo que Guimarães conseguiu dar este input à cultura. E agora é uma responsabilidade. Pessoas que foram ficando, não é? Foram Nas ficando, várias áreas exatamente. Pessoas que vieram para cá em 2012. Dava garantia nessa Dava garantia, as pessoas viviam. E de repente ficaram a zero, não é? Porque de repente tudo foi cancelado. E portanto nós temos esta responsabilidade com as pessoas, que é garantir que estas pessoas no final deste ciclo, menos bom, continuam a ter uma oportunidade de ter um trabalho na cultura, porque nós precisamos delas. E isso é algo que nós temos de desenhar, que estamos a desenhar, este plano para a cultura. Há medidas pensadas relativamente para minimizar esse impacto em toda essa gente que vive em redor da cultura? Há um plano, nós reunimos já, e eu e o Sr. Presidente reunimos já com os agentes culturais, fizemos já umas reuniões, definimos uma série de medidas imediatas. Só para lhe dar um exemplo, nós estamos agora a lançar um projeto que se vai chamar qualquer coisa de Guimarães para o mundo, e que será uma ideia de apresentar os nossos artistas em um local improvável em Guimarães. Portanto, estamos a lançar uma call, o artista diz-me, olha, eu gostava de tocar guitarra, imaginemos, na Rua da Tulha. E pronto, e aquilo vai fazer com que nós consigamos lançar no digital esse artista, que passa a ser conhecido do mundo, digamos assim, mas também a Rua da Tulha, não é? Portanto, mas também aquele espaço. No fundo é uma promoção de cidade e uma promoção artística. Por outro lado, estamos a lançar agora uma call para o 24 de junho para as Gualterianas. Quer o 24 de junho, quer as Gualterianas, são festas muito populares, que trazem muita gente. E portanto nós este verão não conseguimos ter esse tipo de eventos que possam trazer esse risco acrescido de ter milhares de pessoas sem o devido distanciamento social que sabemos que veio para ficar. E então nós vamos lançar uma call, quer para o 24 de junho, quer para as Gualterianas, de forma a que nós possamos marcar este dia da cidade e marcar as festas da cidade com algo diferente, algo que possa ser presencial muito restrito, com as limitações todas que são legais da DGS, mas aberto ao mundo. Isto é, que tenha um momento presencial e um segundo momento aberto ao mundo. E, portanto, levando a nossa cultura para fora, estamos também a lançar o Impacta, que é o nosso calendário de atividades para o segundo semestre de 2020 para artistas de Guimarães. Portanto, temos uma série de ações, vamos fazer um mapeamento cultural, também perceber bem as associações, que situação é que estão. Portanto, temos uma série de ações no imediato. Será uma nova orgânica, pelo menos daqui até ao final deste ano. Com dois objetivos, que é nós precisamos continuar a ter cultura e os nossos artistas precisam trabalhar. Portanto, é juntar as duas coisas, é pôr os nossos artistas a trabalhar e nós temos cultura e pagamos aos nossos artistas. E, portanto, é E é uma forma de conseguir esse equilíbrio. É este equilíbrio que temos de fazer. Será este novo desenho do mapa cultural de Guimarães para 2020 e 2021, penso eu. Muito bem. Em termos pessoais, e porque tem tido muitas exigências, como já falou, nas variadíssimas áreas, tem conseguido dedicar algum tempo à leitura? Eu, quando fui de confinamento, levei daqui 4 livros, desde. Vim cá buscar 4 livros. Portanto, já estão fora de prazo. Já estão fora de prazo, pronto. Eu acho que já li para aí 3, já não está mal. Mas o tempo que eu achei que ia ter para a leitura, não tive tanto quanto isso. De qualquer forma, continuo a ter a regra de ler todos os dias. Ler um bocadinho por dia. Se calhar, quando estou tão cansada, leio uma coisa mais leve, já não tenho grande capacidade de ler algo que me exija muito raciocínio, mas a leitura continua a fazer parte de mim.
porque estamos também na reta final desta nossa conversa, eu não chamo entrevista porque isto é uma conversa e relativamente, porque estamos na biblioteca, como é que avalia, já agora, porque estamos aqui, todo o trabalho que foi feito neste período de confinamento, tão bem nós que nos tivemos que adaptar um pouco para o nosso público, que é essencialmente presencial, como todos sabemos. Não, a biblioteca está de parabéns, e principalmente porque não deixou que as pessoas se esquecessem que ela existia e qual era o objetivo. E portanto o facto de se terem reorganizado, não é? De serem reinventado, levar o quiosque, não é? Levar as notícias dos jornais, ou levar umas receitas. Uma coisa que é simples. Ou levar uma atividade, mas todos os dias ficámos surpreendidos com o número de visualizações. Não, mas é Tinha muito o facto bom de ler uma capa de um jornal, por exemplo. Mas é muito bom. Eu dizia numa reunião na oficina, que, por causa da cultura, que nós não nos podemos deixar que se esqueçam de nós. E isto é válido para a oficina, é válido para a biblioteca, é válido para o arquivo, é válido para qualquer área destas. As pessoas precisam de continuar a pensar. E quando eu todos os dias, eu vejo o Facebook uma vez por dia, geralmente não consigo mais que isso, mas todos os dias à noite, antes de dormir, faço um zapping pelo Facebook, na diagonal. E portanto é muito bom eu todos os dias ver a presença da biblioteca no Facebook. E assim como eu via, significava que milhares de pessoas viam e que sabem que existe cá um equipamento capaz de se reinventar. E isto também provou que só vamos sobreviver. Uma programação um pouco variada. Só vamos sobreviver quem se souber reinventar. O que nós tivemos agora não foi uma coisa única. Nós podemos vir a ter novo surto, podemos a ter novos. Isto não é. Mostrou-nos o quão incerta é a vida. Portanto, todos os nossos planos de irmos de férias este ano para algures, de fazer o projeto X, de eu ver o teatro Y, de ir não sei onde, tudo caiu. E que só vai sobreviver, a lei do mais forte vai ser a lei da reinvenção. Aqueles que conseguem reinventar e adequar as novos. Quem parou e ficou à espera que de repente voltasse tudo à normalidade, quando essa normalidade não vai existir tão cedo e tanto desaparece. É curioso ver também como os restaurantes e toda uma panóplia de estabelecimentos conseguiram reinventar porque têm que trabalhar. Mas foram os que deram a volta. E aqueles que não conseguiram reinventar-se e que ficaram sentados em casa a lamentar-se, não é? Ficaram sentados em casa. E, portanto, eu acho que a biblioteca aí tem esse valor acrescentado, que vos dou os parabéns, por esta capacidade de não ficar sentado, que é tão mais fácil ficar sentado a dizer, olha, não consigo fazer, mas sim de ir pensando coisas diferentes, fazendo pequenas coisas, pequenos exercícios. Um dia corre melhor, a seguir já corre pior, outro dia corre melhor, mas vamos melhorando e acho que foi muito bom. E estamos sempre sujeitos também à crítica, como é óbvio, mas não é isso que nos preocupa. Não. Era preferível criticar por não terem feito nada. Claro que sim. Vamos então à última pergunta, porque esta conversa estava inicialmente prevista para ser no palco que estava montado para o Humus, mas à última hora nem sabia. Decidimos fazê-la cá fora porque nos pareceu também um sítio mais agradável, mas estava inicialmente prevista porque afinal de contas acabámos por encerrar tudo no início do Humus, tudo começou aí e já agora... O Humus aqui não foi semente. Claro, o Humus aqui não foi semente. Este Festival Literário de Guimarães, há alguma perspectiva como é que vai regressar o Humus, se vai regressar este ano, se não, há alguma coisa pensada para Eu gostaria, nós temos duas hipóteses, uma é fazê-lo no digital, não é? Que já foi aliás proposto isso, aliás como fez o Leve em Matosinhos, que fez isso em proposta digital. Eu acho que nós tínhamos este ano um festival, uma calendarização, uma programação tão rica, que acho que sinceramente perde no digital. Acho que gostava muito que fosse presencial. O presencial não sei, aliás o que está articulado comigo e com a empresa responsável é que vamos avaliar agora o verão e ver como é que voltamos em setembro com as medidas. Eu preferia que ele passasse a 2021 dessa forma e conseguíssemos que fosse presencial. Fosse saltado o ano 2020. Saltado do ano 2020 para 2021 e fosse presencial e conseguíssemos realmente corresponder. Não sei, nós estamos nesta incerteza, mas aquilo que nós não podemos deixar cair mais uma vez é que temos um festival literário, que foi uma coisa que acrescentamos a Guimarães, não é? Portanto, Guimarães já tinha esta parte toda da cultura e faltava-lhe um grande... Custou a conquistar e público. Também custou a conquistar público, portanto foi um trabalho aqui, um trabalho de sapa, não é? Passo a passo, mas sustentado, que não o deixemos cair, não é? Porque que seja semente, efetivamente, neste trabalho com este nome que é tão carismático para nós, quer seja pela obra de Raul Brandão, quer seja pelo Humus de semente de deitar à terra,
e que a leitura, não é? Que as literacias, e nós hoje, deixe-me só, que estamos numa biblioteca, viu-se neste tempo a questão das literacias, nomeadamente a literacia e saúde, a questão da compreensão leitora. Vimos a quantidade de desinformação que havia, a incapacidade de muitos conseguirem perceber o que estava do lado de lá. Está. Tentar filtrar o que é bom e o que não é, não é? E isto precisa-se ler, só lendo é que nós conseguimos acionar os nossos mecanismos pensantes. E, portanto, a leitura, a literatura, as literacias fazem cada vez mais sentido, e isto veio provar mesmo quão importante ela é. E a biblioteca continua a ser um equipamento fundamental e continua a ter de fazer esta promoção, esta venda, digamos assim, daquilo que tem de melhor, que são os seus livros e que são os seus escritores e que são o seu ambiente, todo ele, que propicia o conhecimento. Muito bem, está terminada esta conversa. Doutora Adelina, não sei se quer deixar ficar uma mensagem neste final. Que este desconfinamento não seja interrompido, que cada um de nós seja responsável. Eu acho que agora, mais que tudo, existe uma cidadania responsável. Está nas mãos de cada um de nós. Está nas mãos de cada um de nós. Portanto, cada um de nós seja responsável. E eu acho que isso é sinal de ser uma pessoa com cultura, em todos os níveis, que é não fazer mal aos outros e não nos fazer a nós próprios. E, portanto, contando que os vimaranenses têm portado bem, continuem a portar-se bem, e que este confinamento seja que este desconfinamento seja para prosseguir e que nunca mais tenhamos necessidade de confinar. Muito bem, obrigado, doutora Adelina, por esta conversa. Está terminado mais um Fora de Portas no programa Biblioteca Dentro de Portas.